começar aqui mais uma segunda-feira na nossa meditação. Ontem foi dia de Pai Oxumaré, né? É um orixá do trono do amor, e ele trabalha sempre no sentido da renovação. Então, o Pai Oxumaré, ele é o colorido da vida, né? Então, quem sintoniza, né, com essa energia, eu acho bem bacana, porque ontem foi um dia da gente trazer o colorido para a nossa vida, né? Dentro do trono do amor, Pai Oxumaré é aquele que requalifica as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, às vezes, dentro do trono do amor, a gente se desvirtua um pouco, né? Sentindo ciúmes, posse, né? Esses sentimentos, né, que acabam dando brecha para que a gente possa, às vezes, ser assediado, acontecer alguma coisa, né? Por quê, né? Eu falo assim, porque todo sentimento contrário à fraternidade, à caridade divina, é uma porta aberta para as más influências, né? Sempre vai ser uma portinha aberta ali, né? Então é importante que a gente preste atenção, né, nessas... Oi? É bom que a gente... Tá bom. É bom que a gente preste atenção, né, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que a gente não dê brechas, né, para as más influências, digamos assim. E o Pai Oxumaré, dentro do trono do amor, ele é um orixá que vai estar sempre trabalhando em prol da humanidade nesse aspecto. Ele vai estar sempre trabalhando no sentido cósmico, né, que é a correção dos nossos sentimentos. Então, a Mamãe Oxum, que também está nesse trono do amor, ela vai irradiar a tudo e a todos, a toda a criação, a tudo e a todos, amor, amor, amor e amor, né? E o Pai Oxumaré, ele vai trabalhar aonde? Na renovação. Ele renova esse amor, né? Então, quando a gente desvirtua, ama demais e acaba se confundindo, né? Acaba tendo sentimento de posse, de ciúmes, essas questões, né, que abrem brecha, Pai Oxumaré vai atuar ali, esgotando esses sentimentos, né? E, ao mesmo tempo, ele é o colorido da vida. Ele é a renovação. Então, a gente costuma dizer que se o mundo é colorido, é porque Pai Oxumaré existe. É porque ele veio para o lado externo da criação e depositou a sua energia aqui. Então, dentre tantas características, tantas virtudes, tantas qualidades deste trono, né? Uma delas é essa do Pai Oxumaré. E ontem a gente estava muito na energia dele, porque é um dia que a gente reverencia esse grande orixá, né, que tem um sincretismo com os santos católicos, né, que tem as mesmas qualidades que ele, então a gente acaba aí reverenciando ele, né. E dentro da vertente que nós seguimos, da amada Mãe Umbanda, Pai Oxumaré é o patrono da linha das crianças. Então, as crianças, né, os erês, como a gente conhece, né, dentro da nossa vertente, que a gente é conectado, né, quem cuida deles é Pai Oxumaré. Né? Então, nós temos por tradição, né, cultuar São Cosme e São Damião, que são santos católicos, que eram médicos, que também têm uma grande conexão aí com a linha das crianças, né? Uma das mais famosas, digamos assim, né? Quem nunca foi numa festa de São Cosme, São Damião, então está dentro dessa frequência. Porém, nessa vertente que a gente está inserido, Pai Oxumaré é o que cuida das crianças no lado astral. E as crianças do lado astral não são exatamente pessoas que desencarnaram crianças, mas são espíritos infantilizados, né? Que não pode ter criança, ele pode, mas via de regra, né? São espíritos ainda infantis, que não adentraram a roda de Sansara e que não possuem dentro de si o mal. A dimensão que eles vivem é uma dimensão onde só se faz o bem, onde só tem o bem. Então, eles vêm para a nossa dimensão apoiados por uma divindade, né? E por
guias da nossa amada Mãe Umbanda, vocês vão ver sempre na Umbanda que quem está acompanhando os erês, quando eles vêm em terra, são os senhores pretos velhos, porque são os ancestrais da Umbanda. Então, eles vêm meio que guardando, né, esses encantados, né, para que eles possam trabalhar com a gente. E caminhos que encantados andam, nenhum humano anda. Então, coisas que eles fazem para o bem, né? Caminhos muito complicados, né? E que eles cuidam, que eles atuam, ninguém mexe, né? Por isso que é uma linha tão cultuada, né? E por que eu estou falando tanto disso, né? Nós estávamos na energia de Pai Obaluaê, ontem entramos na energia de Pai Oxumaré, e a nossa próxima vivência vai ser da linha das crianças. Então, a nossa próxima vivência, que é dia 13 de setembro, a gente vai estar cultuando a linha das crianças, que trabalham como ninguém na saúde das pessoas, trabalham muito bem nessas questões de prosperidade, né? Eu mesma tenho relatos, assim, onde eu posso dizer que até para procurar emprego eles são maravilhosos, a gente pode fazer uma firmeza simples para herê, quando a gente vai procurar um emprego, questões de tecnologia, né? Eu vou construir alguma coisa na internet, eu vou colocar alguma coisa para vender, eu quero tirar fotos, eu quero fazer coisas assim, que a coisa está meio complicada, a gente pode fazer uma firmeza para herê e pedir para eles descomplicarem, né? Então, tudo isso são forças que a gente vai acessando, e eu vou trazendo esse saber aqui para vocês. Por quê? Porque nós estamos vivendo na materialidade da vida. Nós estamos aqui encarnados, né? Com contas a pagar, com o dia a dia, rotina, ritmo, tá tudo aqui com a gente, né? Então, a nossa vivência com o espiritual é uma vivência maravilhosa, né? Que nos dá, onde nós damos as mãos para eles, cocriamos coisas em terra, evoluímos, aprendemos a lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, mas precisamos ter atenção no aqui e agora para a gente ancorar essa força onde nós estamos, né? Senão a gente fica muito no espiritual e não concretiza, não faz, né? Quem nunca viu aquelas pessoas que adentram o mundo espiritual, começa a ir muito numa determinada religião, em determinado lugar, e só vive aquilo, né? E às vezes começa a bagunçar todo o resto, começa a bagunçar as contas, começa a bagunçar o relacionamento, começa a bagunçar tudo, né? Que a pessoa acha que como um passe, como ela está indo lá, um passe de mágica, tudo vai se resolver, né? E não é assim, a gente desvirtua um pouco, né? Nós frequentamos uma religião, ou frequentamos um rito, né? Ou nos harmonizamos aqui às segundas-feiras para termos mais esclarecimento, para acessarmos saberes e reinventarmos a forma de fazer o que nós estamos fazendo aqui. E colocando valor no que a gente está fazendo aqui, valor espiritual, né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho hoje no nosso mundo aqui, né? Vou arrumar uma vitrine, vou vender alguma coisa, vou fazer um relatório, vou produzir um produto, enfim, vou trabalhar onde eu estou, né? No meu dia a dia, vou entregar um serviço, né? Quando a gente faz essa entrega, nós que estamos aqui renovando o nosso saber, essa entrega vai carregada de espiritualidade. Essa entrega vai carregada de sagrado, né? Essa entrega vai canalizado ali uma luz junto para essas pessoas. Então, a gente entrega um novo valor, né? E dentro disso a gente vai fortalecendo as nossas virtudes para que os nossos vícios peguem uma carona na virtude, né? E deem uma melhoradinha ali, e pouco a pouco a gente vai se melhorando como pessoa. Mas não podemos fugir da nossa vida encarnada vivendo só o espiritual, né? E essa é uma das grandes confusões que a gente vê no dia a dia. Nós vemos um monte de espírito que desencarna e não quer ir embora, porque está preso na materialidade da vida, e um monte de gente encarnada que não quer viver o encarnado e vive na brisa espiritual,
né? Mas por quê? Porque a gente perde o foco no que nós temos que fazer. Perdemos o foco no aqui e agora. Deixamos de contemplar passado e futuro como possibilidades e aprendizados, né? E aí a gente se perde, né? É aí que a gente vê vários espíritos, né, que ficam em sofrimento quando desencarnam, que não querem ir embora, ficam preocupados com herança, como a família vai se virar, com os filhos, isso e aquilo, né? A gente vê nos centros espíritas os nossos irmãos em sofrimento, né? Vai saber se a gente também já não foi um deles e sofreu aí em algumas das nossas desencarnações passadas, né? E como nós queremos ser quando a gente desencarnar dessa? Como a gente quer desencarnar dessa vida aqui? Como vai ser? Né? A gente não vai ficar para semente e nem vamos viver eternamente nesse corpo, né? Não preciso ficar aflita e com medo, achando que eu vou deixar o corpinho amanhã, não é isso, né? Mas é uma expansão de consciência que a gente precisa fazer para a gente desencarnar direito, né, minha gente? Para a gente desencarnar direito, né? Parece um assunto tenebroso, né? A gente ficar falando de morte, ficar falando dessas coisas, mas é a naturalidade da nossa vida aqui. A gente encaixou na matéria para viver essa experiência, para ser feliz, para ser alegre, para ser leve, né? Para experimentar, para sentir sabor, para pisar na terra, para pôr a mão na água, para sentir as coisas desse mundo, para vivenciar as convivências com os nossos filhos, com o marido, namorado, com o que quer que seja, isso são experiências, com os amigos de trabalho, com os colegas, com tudo, mas isso é uma fase, é um ciclo, né? Nós estamos aqui, ó, experimentando. Então, quando a gente amplia essa vivência, né? Eu estou aqui experimentando, aprendendo e tudo mais, a gente põe leveza. Porque você fala, esse meu problema aqui, ó, é temporário. Eu estou aprendendo alguma coisa com ele, o que ele pode me ensinar? O que mais é possível com esse problema? Né? E sorrir com leveza, porque você sabe que ele não vai existir para sempre. Né? Então, são pontos aí que a gente precisa avaliar. E os nossos irmãos que desencarnaram e ficam presos à materialidade da vida. Gente, não vai passar uma moedinha. Não adianta ficar apegado. Não adianta ficar apegado às moedinhas, às roupinhas, porque não vai passar, né? Quando a gente deixar, vai ficar tudo aqui. Então, o que a gente precisa fazer um exercício é confiar no nosso legado. Qual é o legado que a gente está deixando? O que a gente está ensinando para os nossos filhos, para as pessoas? Confiemos no nosso legado, né? A gente foi lá, entregou o que entregamos o nosso melhor. Aí você vai me dizer assim, Andréa, mas se fosse hoje eu faria diferente. Gente, ontem eu estava reassistindo um vídeo que a gente vai estudar essa semana, onde o Posati fala assim, é crueldade você julgar o seu passado com os olhos do presente. E é mesmo. É crueldade conosco julgar o nosso passado com os olhos do presente. Porque no passado nós não éramos quem nós somos hoje. No passado nós éramos outras pessoas e nós fizemos o que nós sabíamos fazer naquela época. Então, nos libertemos disso, tá tudo certo, tá tudo bem. E ainda bem que hoje a gente tem uma nova visão, ainda bem que a gente hoje tem um novo saber, que quando essa situação repassar, né, pela nossa vida, a gente vai experimentar de outra maneira, né? Então, vamos abrir nosso coração à renovação de Pai Oxumaré. Vamos deixar o colorido da vida de Pai Oxumaré adentrar na nossa jornada e vamos juntos aí nessas 2 próximas semanas, nessa energia renovadora, essa lua maravilhosa que surgiu aí, né, para que no dia 13 a gente tenha essa grande experiência aí com os nossos amados herês, que é pura alegria e amor, né, eles são pura alegria e amor, tá bom?
Vamos fazer nossa oração rapidinho, que é você acalmar seu coração, para a gente poder fazer a nossa sintonia com a egrégora e podermos juntos meditar, acalmar nosso coração, acalmar nossa mente, entrar nessa sintonia, né? Que através da nossa disciplina, do nosso ritmo, da nossa consistência e coerência ao longo do tempo, onde todas as segundas-feiras a gente se reúne aqui, a espiritualidade também vem ao nosso encontro, né? Porque eles vão se dedicar àqueles que se dedicam com amor, com honestidade, com clareza. Então a espiritualidade vem ao nosso encontro nesses dias, porque percebe em nós uma atitude de coração mais aberto. E a espiritualidade é a família de alma de cada um de vocês. Então, através do apoio da egrégora, que traz a proteção, traz a força, traz o fundamento, traz o momento, disponibiliza a nossa sala astral, né, cuida de tudo isso para nós, nos ajuda, nos ampara, nos patrocina, né? A nossa família de alma individual também vem nos apoiar. Então, são aqueles entes queridos que ficaram na espiritualidade enquanto a gente encarnou, são os nossos amados que já retornaram para o mundo astral e que hoje, numa condição mais evoluída, mais equilibrada, tem a permissão em trabalhar, em vir ao encontro da sua família para ajudar, e assim cada um desenvolver seu papel de guia. Ora nós estamos aqui, eles estão nos guiando, ora nós estamos lá e eles estão aqui. E quiçá a gente consegue guiá-los também e retribuir tamanho amor que a gente recebe. Então, respira, segura, solta. Visualizemos do centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que nos seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que me faz lembrar que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. E eu abro meu coração num grande sol rosa, irradiando ao espírito Gaia, ao centro da Mãe Terra, e reverberando 3 metros à frente e ao redor, amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Visualizemos ao redor dessa alma grupo um grande círculo de luz dourada e pedimos que ele seja ativado com a força dos nossos amados guardiões e guardiãs, e que ele fique ativo durante todo o período de tempo que se cumpra a sua função, dentro da lei, da ordem, da justiça e do amor. Assim é, sela, Senhor, está feito. E pedimos as bênçãos e a proteção dos anjos, arcanjos, Elohims, elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, nossos guias e falangeiros, para que se cumpra em nós a vontade divina, e também dos nossos amados e sagrados orixás. E com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos licença para abrir essa noite de meditação. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Arcanjo Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito amor, honra e privilégio. Permita que caminhemos com dignidade e afastai de nós ideias ruins. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar. Ajudai-nos contra os nossos inimigos espirituais e materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o vosso lema. Permita que a nossa intuição seja a vossa espada a nos proteger, e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O nosso coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia que passam a ser a nossa verdade.
São Miguel, fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. São Miguel, nos guie, nos ilumine. Amém. Vamos respirar 3 vezes. Pedir à espiritualidade que durante todos os trabalhos dessa noite, todos os nomes encaminhados para o nosso caderno possam ser atendidos pela nossa falange. Vamos pedir para que as nossas águas sejam fluidificadas, para que possamos consumi-la durante todo o tratamento de hoje e essa semana que se inicia. Assim é, sela, Senhor, está feito. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar, abrir os nossos olhos e ir voltando para fazermos a leitura de hoje. Vamos lá. Deixa eu pegar o texto de hoje, Fonte Viva. Gente, ontem eu vi um livro muito legal. Eu vou lê-lo e vamos ver se a gente, para o ano que vem, a gente começa a mesclar. Muito bacana, eu vou compartilhar com vocês depois, é um livro que está disponível em PDF no site do Wagner Borges, é de um aluno dele, que é o Diego Rossi, ele levou muitos anos, acho que desde 2016 ou 18, não sei, acho que 18, que ele estava escrevendo esse livro, é um livro de 80 mensagens de reflexão, mensagens canalizadas, bem bonitas, eu vou ler. Conforme for, a gente vai mesclando também. Mas esse Fonte Viva é excepcional, né? Não é nem para a gente comparar, é só para a gente ir complementando o saber, tá? Então, vamos no Fonte Viva, Emmanuel, texto 51. Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Isso quem disse foi Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 13. Aí Emmanuel vai explicar essa frase, a sua garganta é um sepulcro aberto. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a um sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigurar-se-lhes a garganta, transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentem vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo-lhe as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, acrescentando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta que se lhe acolhem, afiguram-se-nos de fato a sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser sagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor.
Então, veja, né? Ultimamente, né, quando a gente estuda, quando a gente está aqui e tudo mais, a gente tem falado sempre assim, né? Que nós saibamos o bem falar, o bem ouvir e o bem sentir, né? E que a gente dê ibope para as coisas que merecem ibope, porque as coisas vão crescer. O universo é mental, o todo é mente. E nós estamos mergulhados dentro dele e ele está dentro de nós. Esse é um dos princípios do hermetismo. Podemos associar o todo com o Criador, com a fonte criadora e com Deus, que para nossa mente ainda é imensurável, a nossa mente ainda não consegue imaginar Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num homem barbudo sentado numa bela poltrona. Né? É isso que a gente consegue imaginar. Mas o Deus transcende, né, essa imagem nominal que a gente coloca. Ele é o todo. Né? Tanto que a primeira palavra do livro dos Espíritos não é quem é Deus, mas sim o que é Deus. E os Espíritos respondem para Kardec, ele é a causa primeira de todas as coisas. Tudo nasce na mente, tudo nasce no pensar, tudo nasce no vazio e na intenção. Então, se tudo nasce no vazio e na intenção, nós somos responsáveis pelo que pensamos e pelos pensamentos que geramos nas pessoas. E palavras que ferem, palavras que observam coisas ruins, fazem com que esse pensamento menos positivo nas pessoas também venha à tona. Então, nós também somos responsáveis por isso. Uma vez mais esclarecidos, nós também precisamos gerar nas pessoas bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes. E quando a gente coloca um ponto de atenção muito exacerbado numa situação ruim, numa situação que não merece o nosso ibope, não merece a nossa atenção, a gente cocria isso na mente das pessoas e no ambiente onde nós estamos. Então, quando ele fala para nós assim, a sua garganta é um sepulcro aberto, porque muitas das vezes a gente usa as palavras ao invés de cocriar coisas boas, ao invés de criar ao nosso redor situações onde a gente realmente quer que as coisas deem certo, que a natureza seja alegre, seja feliz, seja mais tranquila, a gente nota o ruim que está acontecendo. Né? Nós vivemos num mundo dual, onde coisas não tão boas acontecem, e a gente tem que se cuidar. Né? A maioria de nós mora numa cidade grande, então eu tenho que ter cuidado com o celular, eu tenho que ter cuidado com o bolso, eu tenho que ter cuidado no transporte público, eu tenho que ter cuidado com o carro, né? Mas eu não posso sair por aí disseminando más notícias e criando uma esfera de medo em todas as pessoas que a gente convive. Né? Então, eu tenho que estar alerta, sim, preciso me cuidar, sim, mas eu não preciso só de disseminar más notícias. Né? E também tem um ponto de atenção para aquilo que a gente chama de verdade. Né? Muitas pessoas, muitas vezes, jogam as suas verdades, né? Julgam pessoas, falam as suas verdades, né? A seu bel prazer, né? Tipo, falo mesmo, né? Conto mesmo, né? E o próprio Chico dizia, né? E os espíritos e os mentores que acompanhavam ele, que essas verdades, não vou lembrar agora as palavras perfeitas, que vocês sabem que eu não lembro, né? Assim, mas Chico dizia que essa verdade exacerbada é falta de caridade. É falta de caridade. Porque faz as pessoas muitas vezes estacionarem, deixar de produzir, deixar de acreditar em si, deixar de acreditar que a luz também mora dentro dela, porque a gente vai lá e fala um monte de coisas para aquelas pessoas. Né? Quem nunca? Quem nunca cuspiu suas verdades por aí? Né? Então, reflitamos. Né, reflitamos. E se a gente não quer cair nessas armadilhas, né, de dizer o que a gente não quer dizer, de observar o que a gente não quer observar, nós precisamos atuar na raiz disso.
qual é a raiz de tudo isso? É o nosso coração. A boca fala do que o nosso coração transborda. Então, muito do que a gente vai dizer para as pessoas, que a gente vai ofender, que a gente vai falar, é o que o nosso coração carrega. Às vezes é uma ferida que a gente ainda tem e que a gente nem se deu conta que tinha ainda. Aí, numa situação extrema, a gente vai lá e fala mesmo, né? Às vezes é a nossa falta de disciplina mesmo, né? Em olhar as coisas boas, em fazer essas correções no nosso lado sombra, né? Em procurar se melhorar. Então, eventualmente, a gente vai falar coisas que a gente vai se arrepender depois. E tá tudo bem, tá, gente? A gente não é perfeita, a gente ainda vai cometer muitas dessas coisas. A gente ainda vai falar muitas coisas que a gente não queria ter dito. Mas, sabendo agora que a nossa garganta é um sepulcro aberto, né, que a gente comece devagarzinho a fazer essas melhorias, volver o nosso olhar para as coisas melhores, né, trazer as pessoas para a nossa paz, ao invés da gente entrar no tumulto dela. E pouco a pouco a gente vai melhorando, né? A esfera, né? A vibração, a energia, né? Desse mundo que a gente vive. Pelo menos do lugar que a gente está inserido. Se a gente conseguir mudar o lugar onde nós estamos, já vai ser um grande avanço, né? Já vai ser muito gostoso a gente conseguir viver num ambiente gostoso, onde a gente se concentra no nosso coração e expande, porque a gente vai precisar andar por este mundo, conviver com pessoas, aprender a conviver e a lidar com diferentes opiniões, diferentes formas de fazer as coisas. Essa é a vida, né? Foi isso que eu entendi desse texto. Agora eu deixo com vocês, se alguém quiser falar alguma coisa. E, gente, essa frase do Posati sobre a aula dessa semana, realmente eu até anotei. Eu confesso a vocês que quando eu fiz esse curso ano passado, ela passou despercebida por mim. E aí, quando a gente está refazendo agora, e no fim de semana eu estudei essas aulas para o nosso curso, eu achei assim renovador, onde ele fala assim com todas as letras. É crueldade julgarmos os nossos atos do passado com a pessoa com o olhar e a pessoa que nós somos hoje. E é verdade. Então, se no passado a nossa garganta foi um sepulcro aberto e a gente cuspiu nossas verdades por aí, já foi. Não precisa ficar revisitando, voltando e falando, né? Às vezes buscando as pessoas para pedir desculpa, as pessoas às vezes nem estão abertas para as nossas desculpas, né? Vai surgir no caminho maneiras da gente rever isso, né? Vai aparecer formas, às vezes até com outras pessoas, né? Às vezes nem sempre com as mesmas pessoas. Mas, sabendo disso de hoje em diante, que a gente comece a promover nossas melhorias. Né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, por favor. Vou beber minha água. Ok? Fez um silêncio. E parar de julgar os outros, né, gente? Olha, uma coisa que eu tenho tentado. Não consigo sempre, não. Óbvio, estou aqui também na mesma situação que vocês, todo mundo aprendendo, mas é uma postura assim que eu tenho tentado, pelo menos, né? Cada vez que eu tenho vontade de julgar alguém, eu julgo a mim mesma. Eu falo assim, deixa eu olhar para mim, ver se eu tenho isso aí que eu estou apontando na pessoa. Que as pessoas dizem o seguinte, a gente só enxerga o que a gente tem, né? Então, se a gente está julgando alguém, é porque a gente tem aquilo, né? Então, é um exercício que eu tenho buscado fazer assim, nossa, eu estou falando tanto daquela pessoa, ou às vezes eu nem estou falando, mas eu estou pensando, né? Caramba, lá está a pessoa fazendo isso de novo, eu não acredito, né? E aí eu tenho buscado volver um olhar para mim, né?
Assim, será que eu tenho isso aí? Será que eu sou assim? Né? Lógico que eu não entro em paranoia, né, gente? É leve, né? Só um pouquinho, analiso um pouquinho e vou para a vida. Tem boleto, contas a pagar, filho que tem que jantar. Não dá para ficar pensando o dia inteiro nisso, tem que aterrar, né? Tem que aterrar. É isso que a gente diz. A gente vai, bebe no espiritual, aprende e aterra, né? Outra frase que eu ouvi muito interessante também desse final de semana, que eu estava estudando um vídeo do Wagner Borges, até acho que eu coloquei para vocês, se eu não coloquei depois eu coloco, diz que o Yogananda, né, ele ficava pedindo para o mestre dele, que eu esqueci agora, tem um nome específico lá, que ele queria ter uma vivência espiritual, ele queria passar por uma iniciação, né? Ele queria ter aquele momento, então ele ficava pedindo, né? E o mestre acho que não dava, algo assim, até um dia que ele teve essa experiência, né? Esse transe, né? Esse transe com a espiritualidade, com seres elevados. Então, quando ele volta para o seu corpinho, né? Para o seu momento, né? Ele volta ali flutuando, né? Com a cabeça no espiritual. Então, o mestre olha para ele e fala assim: tá flutuando? Tá. Gostou? Gostei. Então, agora pega a vassoura e vai varrer o chão. Por quê? Porque a gente está aqui, percebe? Então, para ele ancorar aquela sabedoria aquela experiência, aquela iniciação espiritual que ele teve, nós estamos na carne, precisa aterrar, precisa varrer chão, precisa lavar louça, precisa pisar nesse mundo, modo de dizer, né? Mas precisa aterrar, gente, precisa voltar, né? Então volta e vive o mundo encarnado, que é o que a gente está hoje, tá bom? Ok? Fez sentido para vocês? Se fez sentido, deixa um joinha, só para a gente saber se é por aí mesmo. Ainda mais depois de uma vivência, né? A gente volta flutuando, né? A gente quer ficar flutuando, que é mais gostoso. Mas não dá, né? É isso aí. Vamos para a nossa meditação, então? Vou pôr uma música e a gente vai hoje e nesse ciclo da renovação, tá? Renovação da alegria, né? Esse ciclo do colorido que a gente está adentrando com o dia de Pai Oxumaré, né? Com São Bartolomeu, que é o sincretismo dele, né? Que traz justamente esse colorido da vida, né? Então, esse ciclo começou ontem e a gente vai aí, o mês de setembro é um mês muito mágico também nessa energia, né? Nós aqui do Hemisfério Sul, a gente entra na primavera, né? Já vamos sair desse inverno. Então, toda essa sintonia começa agora a adentrar, tá bom? E nós vamos fazer algumas ativações bem interessantes hoje. Então, vamos lá. Já vai buscando aí se sentar confortavelmente. Deitar, sentar. Vou colocar uma música para nós fazermos o nosso ritual de autocuidado. Vocês estão ouvindo a música? Tá confortável? Então tá bom. Então vamos lá. Eu tô alinhando minha coluna. Respira. Solta o ar, solta o peso do corpo, solta as preocupações do dia, solta o passado, solta o futuro. Vamos nos concentrar no presente, que o presente é, mas com leveza, para soltarmos o estresse, a ansiedade, né? Que cada vez que a gente pensar, eu sou ansioso, não, eu sou animado. Eu sou animado com a vida. Eu sou feliz com a vida, eu estou animada com essa situação. E a gente vai trocando essa velocidade por contemplação. Que a gente contemple os momentos da nossa vida, que a gente contemple inclusive os desafios, né?
que a gente coloque dentro de um ambiente assim, onde a gente consegue aprender com eles, entregar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e vamos no ritmo, na frequência. Sempre que um pensamento estranho te visitar, você substitui por um pensamento bom. Lembra de um momento alegre da sua vida, que pode ter sido o canto de um pássaro, o sorriso de uma criança, um abraço sincero, pode ter sido uma música gostosa que você estava ali no seu carro e cantou alto porque não tinha ninguém ouvindo. Então, cada vez que um pensamento menos feliz te visitar, você substitui por ele. Abandone qualquer frequência de medo e ansiedade, confiando em Deus, confiando que tudo está sob o poder de Deus, está nas mãos de Deus, que tudo que nos acontece está no cuidado de Deus, que nós estamos mergulhados em Deus e Deus está dentro de nós. Então não há o que temer, todos os caminhos estão abertos, tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. E dentro dessa vibração, dessa certeza que nós temos de que Deus é amor, que Ele nos ama, que Ele cuida da gente, mesmo que a gente não entenda, mesmo que nossa mente não consiga compreender. Deus está cuidando da gente em todos os aspectos da nossa vida. Está ativando em nós a nossa melhor versão. Está dando para nós o livre-arbítrio em escolhermos a nós mesmos, sermos felizes, em darmos as mãos para a nossa jornada de vida e cuidar desse melhor empreendimento que a gente tem, que é a nossa vida, esse momento aqui, essa encarnação que a gente está vivendo, experimentando várias coisas, até decepções que a gente experimenta, você fala, nossa, né? Eu não estava prevendo isso no meu caminho, não tem problema, eu experimentei, aprendi, e vou sair dessa situação melhor do que quando eu entrei. E essa é o propósito da nossa vida, quando a gente mergulha nessa materialidade da vida, encaixa nesse corpo, nessa família, nessa configuração de vida. A gente dá as mãos para Deus, que está dentro de nós e que está fora também. Nos apoiamos nas nossas famílias de alma, para que saiamos dessa experiência na hora certa, no momento certo, sem pressa, melhores do que quando a gente aqui chegou. Sabendo que tudo aqui é transitório, mas que ao mesmo tempo precisa ser vivido como único, porque é único. Mesmo que tenhamos várias existências, esta é única. Esta configuração de vida é única. E é uma dádiva divina estar aqui nesse momento planetário, com as pessoas que nós estamos, com os amigos, com os colegas, com a família, com filhos, com sobrinhos, com os desafios que nós estamos. E também com os presentes que nós temos. Porque pouco a pouco a gente vai limpando uma situação aqui, ajustando outra ali, sendo feliz, e vai devagarinho. E quando a gente olha para a nossa vida e contempla, você fala, nossa, olha onde eu cheguei. Ou, onde eu ainda posso chegar? O que eu estou fazendo hoje para chegar até lá? Então, de olhos fechados, eu vou me observando. Vou fazendo essas anotações no meu caderno da vida. Vou percebendo o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu faço melhor, o que eu preciso me dedicar mais para fazer. E vou ajustando esses ponteiros, nivelando expectativas, nivelando os nossos saberes.
Então eu convido o mentor individual de cada um de vocês, que ele possa se aproximar, espalmar as suas mãos sobre vocês e aplicar em todos nós um verdadeiro passe magnético, essa troca fluídica que nos equilibra, que desobstrui todos os nossos chakras, retira dos nossos corpos sutis todo e qualquer miasmas, formas, pensamentos negativas que podem estar obstruindo a minha visão, o meu sentir, o meu viver. Eles vão nos abraçando, depositando em nós verdadeiros fluidos vitais de luz, de paz, de amor, de realização, de abundância, prosperidade, equilíbrio, respeito, saúde física, espiritual, mental e emocional. E vai fechando o nosso corpo em luz, em amor, em paz. Sinta essa energia, sinta esse amor. Sinta essa força que eles vêm nos trazer, essa renovação colorida desse grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que expande e envolve a humanidade. O colorido da vida, esses elementais vêm trazer para nós, através dessa dança, desse fluido, dessa luz, nos abraça e nos acolhe. E do nosso lado, nós invocamos a luz, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. E de mãos dadas com essa espiritualidade maravilhosa, vamos ativando em nós um novo eu, um novo momento, uma nova luz, um novo amor. Eu ativo a alegria que eu sou. Ativo a paz que eu sou. Ativo a luz que eu sou. Eu ativo a harmonia que eu sou. Ativo o equilíbrio que eu sou. Eu ativo as memórias da nossa jornada de vida. Ativo motivação para manifestar coisas agradáveis para mim e para as pessoas. Ativamos a regularização hormonal do nosso corpo, bem como as frequências e vibrações, para que possamos inspirar positivamente os ambientes que estamos inseridos. Ativamos a nossa regeneração completa de luz, paz e amor, equilibrando o nosso sistema nervoso. Ativamos a regeneração das nossas células para a positividade dessa vida. Manifestamos cura e somos protegidos através do amor. Que a alegria seja a nossa força e que o amor seja a nossa luz. Que os nossos pés estejam em terra, a nossa mente nas alturas e o nosso coração em Deus, manifestando em terra tudo aquilo que nós viemos manifestar e os novos aprendizados que estamos adquirindo ao longo dessa jornada. Pedimos aos elementais da natureza, ligados ao elemento terra, que possam nos aterrar em terra e trazer para nós a possibilidade de manifestarmos todas as benesses que temos atingido durante essas semanas. Pedimos aos nossos mentores que possam nesse instante fazer um círculo de luz de proteção
de força e amor ao redor de cada um de seus filhos, para que possamos ter uma semana mais em paz, produtiva, harmônica e equilibrada. Assim é, sela, Senhor, está feito. Inspira, segura, solta o ar. Mais uma vez, inspira, segura, solta. Sinta seu corpo, sinta você, sinta o amor vibrar por você, sinta a força que você tem, a luz que você tem, sim, todos somos luz, todos somos amor, todos temos algo de bom para entregar e para viver. Assim é, sela, Senhor, está feito. E vamos nos visualizando dentro dos nossos lares, no meio dele. E ao nosso redor sobem pilastras de luz dourada. Vamos percorrer mentalmente o nosso lar de dentro para fora, de mãos dadas com essa energia maravilhosa, e vamos canalizando a luz para cada um dos cômodos do nosso lar. Vamos determinando que todos os miasmas, formas, pensamentos negativas, qualquer situação ali que possa estar obstruindo os nossos passos, possam ser levadas para outros lugares, para reinos da natureza, possam ser requalificados. E nós vamos visualizando o nosso lar cheio de luz, teto, chão, paredes, objetos, tudo limpo e reluzindo luz. Vamos visualizando todos os cômodos, percorrendo mentalmente de dentro para fora. Vamos abençoando a comida, a cozinha, a mesa, o ponto de prosperidade, os quartos numa grande luz rosa do amor, verde da cura e branca da paz. Nossa sala, os ambientes de conversa, envoltos na luz dourada da sabedoria, do saber falar, o saber ouvir e o saber silenciar. Que todos os ambientes estejam envoltos em luz. Vamos nos dirigindo até a porta de entrada do nosso lar e, de mãos dadas com aqueles que cuidam da nossa casa, vamos fazendo as nossas determinações. Nós somos os senhores dos nossos lares e determinamos aquilo que entra e aquilo que fica. Dentro do nosso lar, cada um faça a sua determinação. Eu, Andréa, determino que na minha casa e no meu lar viva sempre o amor, o respeito mútuo, a prosperidade à mesa e ao espírito, a abundância, o respeito, o equilíbrio, a sabedoria, saber falar, saber ouvir, saber sentir, saber compreender. A saúde física, espiritual, mental e emocional. E que qualquer força contrária à fraternidade divina não encontre acesso nem aos nossos corações, nem aos nossos ouvidos, e muito menos nas nossas falas. Que através do nosso chakra laríngeo, onde mora a energia do trono da lei, possamos verdadeiramente expressar aquilo que o nosso coração está cheio, impulsionando pessoas a serem melhores, porque automaticamente nós embarcaremos nessa onda e iremos todos juntos rumo à evolução e à iluminação e ascensão. Assim é, sela, Senhor, está feito. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus.
Vamos abrindo nosso coração em agradecimento a tudo que nós recebemos nesta noite. Vamos visualizando uma semana ótima, de realização. Vamos nos visualizando sorrindo, felizes, leves, fazendo, movimentando, realizando, manifestando, sim, com ritmo, com disciplina, com amor principalmente, com muito respeito. E vamos pedir a Deus: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever cumprido, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, aonde e como queiras, hoje, agora e sempre. E com a prece que Jesus nos ensinou. Nós nos despedimos dessa prática de autocuidado, dessa meditação, dos nossos amigos espirituais, certos de que a nossa semana será maravilhosa, nós já determinamos isso, mesmo que ela tenha desafios, os desafios vêm para nos amparar, para nos apoiar, para nos ensinar. E no desdobramento do nosso sono físico, que esse saber fique ancorado no nosso ser. Agradecemos profundamente tudo que nós recebemos. E vamos visualizando a nós, ao planeta Terra e a todos envoltos na chama branca da paz. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes. Mexer o nosso corpo. Abrir os nossos olhos e nos reconhecer no milagre do momento